cosmogonia é a gênese do cosmos, né? Então é o início do cosmos. O cosmos é a realidade tal como a gente percebe, né? A gente precisa falar de universo com estrelas, necessariamente, mas as coisas que estão aí, Tá. né? Então, como que as coisas que estão aí surgiram? Porque aí a cosmogonia é um conceito que a gente consegue trabalhar sem levar para esse lado do criacionismo que é tão envolto em polêmicas científicas / pseudocientíficas, pretensamente científicas atuais, que é uma disputa pelo lugar dessas histórias dentro das aulas de ciência, por exemplo. Ensinar a Arca de Noé, o dilúvio de Noé, como uma explicação plausível para a estratificação geológica, né? Quando a gente está falando de cosmogonia, que são as histórias de origem que os povos contam, a gente está mais nessa área de mitologia. A mitologia, ela não é uma pseudociência, porque ela não tenta ser ciência em momento nenhum. Então ela não é uma falsa ciência, assim como eu não sou um falso corintiano, sei lá. Porque eu não sou nem corintiano, não sou corintiano e nem estou nem perto disso. Eu sou colorado, eu poderia dizer que eu sou um antigremista. Eu não sou anticorintiano, eu sou um pouco também, né, 2005 e tal. Mas sei lá. DVD. Mas se eu pegar assim um time de vôlei, a minha não tem rivalidade nenhuma com isso. Então são coisas tão diferentes que eu acho que a gente não deveria usar a palavra criacionismo para falar, por exemplo, sobre leituras tradicionais de Gênesis 1 e Gênesis 2, porque senão a gente atrai essa conversa, que é uma conversa de outra época, de outro tempo, com outra mentalidade que não tem nada a ver. O criacionismo como termo, ele só surge depois que surgem as ideias evolutivas, né? Porque antes disso as pessoas não tinham uma definição. Tipo, por exemplo, você chega e fala, sei lá, vamos dizer que a gente descobre no futuro seres humanos que são imateriais, que são imortais, vamos dizer, seres humanos que são imortais, vamos dizer assim. A partir deste ponto, você passa a ter que se diferenciar. Você fala assim, não, eu sou do grupo dos mortais. Sabe? Hoje a gente não tem que fazer esse tipo de distinção, porque não tem nada que contraponha. Todo mundo é mortal e acabou, entendeu? Então, no mundo em que todo mundo é criacionista, no sentido assim, todo mundo segue a literalidade do Gênesis, você não precisa de um termo para isso, você não precisa de um nome. A partir do momento que surgem as ideias contrárias a isso, é que aí você passa a ter que definir o pessoal que tinha a ideia anterior, entendeu? O ponto é que nem esse mundo em que não se usava a palavra criacionismo, as pessoas também não eram literalmente afiadas ao Gênesis também. O Asa Gray, por exemplo, que é um correspondente do Darwin, que também era um naturalista, né, também a gente chamaria mais ou menos de um biólogo, principalmente um botânico, né, na época, ele era presbiteriano e continuou sendo, incorporou as visões do Darwin à sua visão de Deus e de religião. Então, assim, na época também não é que Darwin entrou e falou uma coisa e todo mundo falou assim, existia a possibilidade de não acreditar na criação divina? Não, essas ideias já estavam presentes desde o eternalismo de Aristóteles e várias filosofias antes. Então, assim, mesmo no tempo de Darwin, as pessoas não eram necessariamente fiadas à literalidade do Gênesis. Especialmente quando você está falando do pessoal que já estava trabalhando com a parte científica ali. Também, mas até numa teologia, porque no século XVII, século XVIII, a gente até antes, mas principalmente no século XVIII, a gente já tem teólogos que são muito mais liberais, a gente chamaria, em relação ao sentido imediato do texto. Aliás, muito antes, eu falei do Orígenes no segundo e terceiro século, que era super liberal, né? E o cara tá, assim, quase 2000 anos atrás. Mas havia muitos teólogos, principalmente na Alemanha, que já pensavam o texto bíblico de forma mais filosófica, de forma mais... que não era a literalidade do texto, né? Schleiermacher é uma figura importante nesse sentido. Do sentido da religião como dependência de Deus e não necessariamente da aceitação de um credo formal de crenças específicas. Então, essa visão de literalistas bíblicos é uma coisa que é muito mais forte no século XX para frente. No início do século XX, tem um movimento nos Estados Unidos que é chamado de movimento fundamentalista, que é de onde a gente tem o termo, mas originalmente era um movimento que se chamava de fundamentalista, não era um termo pejorativo. E eles surgem para fazer contraposição a essas inovações teológicas do século XVIII, XIX, da religião kantiana, a redução antropológica da religião, coisas que são mais antigas que o Darwin. Né? Só que os fundamentalistas eles vão dizer o seguinte: vocês estão entregando demais os fundamentos do cristianismo. Então vocês estão falando aí que o nascimento de Jesus virginal pode ser simbólico? Peraí, vamos segurar isso é fundamental, isso tem que acreditar. A expiação vicária de Cristo, de que Cristo morreu por nós, e aí todo esse desenvolvimento teológico, isso tem que acreditar, isso não pode ser simbólico, metafórico. Então eles começam a selecionar uma série de pontos que eles falam, isso é fundamental, isso é inegociável. Isso é o chamado fundamentalismo. É daí que começa a surgir, por exemplo, a doutrina da inerrância bíblica, de que a Bíblia não erra nem em religião
em fé, em crença, e nem em geografia, história, astronomia, cosmologia. Porque aí a gente já está nesse período numa sociedade científica. A gente já está nos Estados Unidos industrial, já está numa Europa industrial. Não, e é interessante você ter falado isso, porque o Price, por exemplo, quando ele publica a Geologia do Dilúvio, a maioria dos cristãos não compra essa ideia, não. Nos Estados Unidos mesmo, a maioria chega e fala assim, cara, não faz muito sentido isso daqui não. Tanto é que rola várias cisões dentre as instituições religiosas nos Estados Unidos naquela época, de pessoas que estavam tentando socar a geologia do dilúvio, e o pessoal falando, olha, não dá. Inclusive tinha vários geólogos que trabalhavam com datação radioisotópica, que eles falavam, cara, não dá pra você falar de 6 mil anos, velho. Não dá. Tinha até um pessoal que era de terra antiga, mas vida jovem, né? Pra justificar as rochas serem antigas, mas a vida teria 6 mil anos, entendeu? Tipo, a Terra teria bilhões e a vida não. Que era justamente nessa tentativa de tentar encaixar, de fazer essas coisas, mas não houve uma aceitação pela maioria dos cristãos naquele momento quando foram publicados os livros sobre dilúvio. Provavelmente por causa dessa questão aí que você está falando já, que a galera estava numa separação ali de falar, olha, não chega a tanto. A posição majoritária nesse período nos Estados Unidos especificamente era de que os dias de Gênesis eram simbólicos. Então, dia 1 não significa um dia de 24 horas. Da gente. Isso. Mas eras? Poderiam ser eras? Poderiam ser eras, inclusive... Mas aí a criação tá louca. Mas aí o que foi criado em cada dia não coincide com as eras, não. Não sim. Não coincide. Mas para dizer assim, que é uma leitura que ela não é a leitura literal exata. Uhum. Então, essa vertente eles chamavam de day age, né? Dia, era. Essa era majoritária. Tinha outra ideia também que tem muito judeu que defende isso daí também, não tem? Tem, a ideia do dia era, né? Porque eu lembrava de ter visto isso daí. Isso acontece por causa de um salmo que tem, um salmo, só não me recordo exatamente a numeração, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos para o ser humano. Que vai ser citado na carta de Pedro depois. Daí por isso que eles tentam interpretar dessa forma. Né? Mas agora, o Buffon mesmo, só concluindo, o Buffon, né, outro naturalista ali do século XVIII, que era um evolucionista, em certa medida, antes do Darwin, ele fazia essa proposta também de buscar as eras geológicas como 6. Né? Não sei se é 6 ou 7 que ele propõe, mas ele propõe também 6 fases de desenvolvimento da história da Terra que poderia encaixar cada uma era. Né? Então essas negociações elas acontecem o tempo todo. Né? Não existe uma dicotomia absoluta, só duas posições possíveis. O literalista ferrenho que rejeita tudo que é a ciência que não bate e o cientificista, digamos assim, que joga o texto imediatamente fora, porque ele não tem valor nenhum, já que ele não casa exatamente com aquilo que a ciência está dizendo. Né? Então existe um espectro muito amplo dentro disso, né? E socialmente, historicamente. Eu não digo isso só para encorajar as pessoas a buscarem formas alternativas dessa dicotomia, não. Eu digo isso como historiador que vê esses espectros acontecendo historicamente. Né? Inclusive, em termos numéricos, né, estatisticamente, essas posições geralmente são minoritárias. Os extremos, né, as posições da maioria das pessoas se concentram geralmente no meio dessas opiniões. Né? Conciliação. Então, o que também dá para acrescentar é que a perspectiva do historiador em relação a ler esses textos antigos, como é o caso do livro de Gênesis, que fala sobre a criação, é também uma perspectiva bem diferente, porque nós temos que levar em consideração a cultura pela qual aquele livro estava sendo escrito. Então nós não estamos em um livro que está sendo escrito hoje, para as pessoas que estão aqui hoje. Ele é um livro que foi escrito há mais de 2.500 atrás para aquele público e para aquela cultura. E se nós tentamos compreender esse texto longe daquela cultura, nós vamos compreender errado esse texto. E o interessante é que naquela cultura, assim como a gente encontra em várias outras partes da Bíblia que foi desenvolvida por esse tempo ali, nós estamos mais ou menos ali, um pouco depois do exílio na Babilônia. Então nós estamos ali entre o século V, mais ou menos antes da Era Comum, né, ou antes de Cristo. Muitos desses textos que nós encontramos na Bíblia, eles relatam, na verdade, a Terra como sendo ela realmente plana. Não existia essa ideia para os judeus daquela época, assim como para os muitos escritores bíblicos, da Terra redonda como a gente compreende hoje. Então nós temos que ver o relato da criação ali como uma terra plana, que tem uma cúpula por cima, que vão se concentrando as águas de baixo, as águas de cima. Ela é uma terra que é sustentada por colunas, né, em que Deus estaria acima dessa cúpula, seria quase como se fosse uma cúpula de metal
seguindo ali. Tem até um termo em hebraico que é raquia, essa cúpula, né, que nós temos ali. Então, tentar adaptar a criação que nós temos ali em Gênesis para a ciência de hoje, no caso de uma leitura histórica, da leitura de um historiador, seria um anacronismo histórico. Porque você está jogando determinados dados da realidade hoje, da nossa cultura hoje, para um passado que não era os dados que as pessoas daquela época tinham. Então, na perspectiva do historiador, a gente não pode fazer esse tipo de leitura. Tanto é que o livro de Enoque, eu sei que ele é apócrifo, ele não é um livro canônico, mas... Para as igrejas da Etiópia então, para as igrejas coptas, né? Cara, tem até uma portinha. É show de Truman, né? O Enoque vai lá, sobe na escadinha, ele chega até a portinhola do domo, abre, e aí ele vai para os andares do céu, tal, não sei o que. Ou seja, era literal mesmo. Era Isso tem em Gênesis também, que são as comportas, né? Isso. Que estão nessa redoma, que são abertas, inclusive, para as águas de cima caírem durante o dilúvio.